Boa noite, é bom a gente estar juntos aqui, bem-vindo ao nosso culto de meio de semana. Se você está nos visitando, muito bem-vindo, ótimo ter você aqui com a gente. Então, como nós temos feito às quartas-feiras, nós temos feito algumas séries que têm se delongado por algumas semanas. Nós tivemos uma série que foi chamada Senhor dos Anéis, que foi uma série voltada para casamento. E na semana passada nós começamos uma outra série, uma série agora para todo mundo, que é chamada de Como Ser Igreja. Eu queria mas queria antes de mais nada agradecer a Daniel e a Vinícius pelo trabalho excelente que eles fizeram na semana passada, onde eles estavam dando início nessa série nova, né, Como Ser Igreja. Eles falaram sobre servo ou senhor. Muito obrigado pelo seu trabalho. Hoje nós vamos estar dando continuidade, então, falando sobre como fazer parte do corpo de Cristo. Eu queria começar hoje à noite com uma oração. Vamos orar juntos agora. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque Tu tens nos chamado para conhecer segredos, mistérios que muitos reis e sábios gostariam de ter conhecido o Senhor, mas não tiveram a oportunidade, Pai. E Tu tens completamente colocado na nossa presença esses segredos, Pai. E hoje, quando entrarmos na Tua Palavra, nós queremos esses segredos revelados para nós, Senhor. Mas principalmente nós queremos pedir para que os nossos corações estejam abertos para poder receber esses segredos, Pai. Esse tesouro, essas pérolas, Senhor, e apreciá-las como elas na verdade são dignas de ser apreciadas. Fica conosco, fala aos nossos corações hoje. Muito obrigado pela Tua Palavra, que é cheia de sabedoria, cheia de conhecimento e pode nos levar à salvação. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos tudo isso. Amém. Então, como eu falei anteriormente, nossa aula de hoje é como fazer parte do corpo de Cristo. Tá? A segunda aula da série Como Ser Igreja. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 18, diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Fala aqui sobre Jesus Cristo e como Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, na verdade, existe aqui essa ideia bem clara no Novo Testamento todo, da igreja sendo o corpo de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como fazer parte desse corpo. E a maioria das pessoas tem ido à igreja por toda a sua vida. Você pega um país como o Brasil e você vai ter mais de 80%, quase 90% das pessoas se dizendo ou católico ou protestante. Então nós estamos falando aí de 85, mais ou menos, estava olhando lá no censo de 2010, na verdade a gente deveria ter um censo agora, mas não sei como é que vai ficar isso aí. Em 2010, era assim, coisa de 85% das pessoas se diziam de uma religião ligada ao cristianismo. No entanto, automaticamente, pessoas assumem que porque elas têm ido a uma igreja, e a gente está falando sobre aqui muitas vezes o prédio, né, feito parte de um grupo, né, que vai aos domingos, normalmente, se reunir, essas pessoas automaticamente têm assumido que elas são parte do corpo de Cristo. É muito importante que a gente entenda o que de fato é esse corpo de Cristo, que é a igreja. A primeira coisa, para que a gente possa de fato entender isso aí, e eu vou dividir essa lição aqui em 3 partes, a primeira delas é entender e apreciar o que temos recebido. Existe um livro na Bíblia que é um dos meus livros favoritos, é o livro de Daniel. Daniel, eu realmente acredito que é uma das partes mais incríveis da Bíblia. E a razão que o livro de Daniel é tão importante, o que aconteceu ali, se passou em torno entre os anos 605 e 534 a.C., tá? Então nós vemos uma história ali acontecendo em mais ou menos 70 anos. E a história, na verdade, de Daniel e de seus outros 3 amigos. E o que aconteceu com eles quando eles estavam exilados na Babilônia.
Então, na verdade, nós sabemos que esse período de tempo foi mais ou menos o período do livro, porque é mencionado no livro o nome de alguns reis, que vai desde Nabucodonosor até Dario, que era rei dos Medos. Ou seja, começou com os babilônios, com os persas, e depois foi para os Medos. Então nós vemos aqui toda uma história acontecendo ali. Durante o reinado de Joaquim em Judá, Jerusalém foi sitiada, né? E o templo foi saqueado, e alguns da família real e da nobreza, jovens, né, como está escrito no capítulo 1, versículos 3 e 4, jovens da nobreza, jovens de famílias nobres, ou até mesmo de famílias da família real, que tinham boa aparência, que eram sem defeitos, inteligentes e cultos, foram levados para servir na presença do rei, no caso o rei Nabucodonosor. E lá você encontra que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois receberam o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram entre esses jovens que foram levados para lá, para servir ao rei. Então, com certeza, eram jovens bastante preparados já de uma certa forma, muito jovens, porque a gente vê que por 70 anos a gente vê a história de Daniel lá na Babilônia, então ele não deveria ter muito mais do que uns 15 anos, alguma coisa entre 10 e 20 anos quando eles foram para lá. Mas o livro de Daniel é uma grande demonstração da inspiração bíblica. E isso é porque ele relata com precisão acontecimentos históricos que estavam relacionados ao início do cristianismo. Como isso? Você vai ver. Na verdade, o que acontece é que esse livro, muitas vezes pelos que iriam perseguir a igreja, é dito como, não, esse livro foi escrito aí no século 1 ou 2 da nossa era. E a razão é que os críticos muitas vezes dizem isso, é exatamente porque esse livro profetiza com precisão algumas coisas que iriam acontecer no futuro, e elas acontecem exatamente como aconteceram. O grande problema é que em um manuscrito, e você deve ter ouvido falar sobre os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados durante a Segunda Guerra Mundial, década de 40, e entre esses manuscritos que foram encontrados lá, próximo do Mar Morto, você encontra alguns trechos do livro de Daniel. Ou seja, foi por terra essa coisa de que o livro, na verdade, foi escrito depois. Não, foi escrito antes que essas coisas acontecessem. Eles são datados de pelo menos 200 anos, esses manuscritos, de pelo menos 200 anos antes de Cristo. Ou seja, nós temos aqui uma garantia muito forte das profecias que foram feitas e de como elas acabaram acontecendo. Então, na verdade, esse livro é um livro que, de muitas formas, mostra a veracidade da Bíblia e o poder do que foi profetizado em termos do que aconteceu. E o que aconteceu, na verdade, foi que no capítulo 2 de Daniel você tem uma passagem muito interessante, que é um sonho que o rei Nabucodonosor acaba tendo. E ele tem um sonho que o incomoda muito, e ele chama os sábios lá da Babilônia para poderem dizer para ele qual era o sonho e dar a interpretação. Foi bem esperto, né? Ele não falou para eles, olha, aqui está o sonho e me dá a interpretação, porque aí eles poderiam inventar qualquer coisa. Ele falou, não. Vocês me dizem qual foi o sonho que eu tive e depois me deem a interpretação. E os sábios disseram, não, ninguém pode fazer isso. Ó grande rei, isso não é possível. Mas aí tinha alguém que falou, olha, tem um rapaz, um dos servos lá do Nabucodonosor falou, tem um rapaz entre os judeus que estão servindo aqui e ele pode dizer isso. Na verdade, o que aconteceu foi que Daniel veio e se ofereceu e falou, olha, eu não posso fazer, mas o rei do céu e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, ele tem capacidade de dar a interpretação. E esse servo trouxe Daniel até o rei. E eu gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em Daniel capítulo 2. Daniel é um livro
né, entre os profetas lá no Velho Testamento. E eu gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em Daniel, porque vai ser bastante interessante se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia. Daniel, capítulo 2. E nós vamos começar lendo no versículo 24. Daniel, capítulo 2, versículo 24. E diz assim: Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. 25. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E ele diz aqui no versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Versículo 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Não foi algo humano. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus do céu concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste o ferro estava misturado com o barro, isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará,
assim como o ferro não se mistura com o barro. 44. Na época desses reis, do último reinado, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Uau! Que sonho! Que interpretação! Alguns pontos importantes aqui que a gente viu. 4 reinos, 4 reis. O primeiro ele já falou quem era. Era Nabucodonosor, que era Babilônia. Falou, olha, você é o cabeça aqui, de ouro. E aí é muito interessante porque a gente pode pegar essa profecia e ver o que aconteceu depois disso na história, porque é muito bem documentada, na verdade, a história. E é isso que nós vamos fazer aqui, para que a gente possa descobrir quando é que esse reino que havia sido prometido, que não era um reino que foi construído pela mão humana, conseguiu deixar todos os outros reinos para trás e estabeleceu um reino que era maior do que tudo e que se tornaria uma grande montanha. Que mistério é esse? O que foi que aconteceu? Bom, quando a gente pega a história, os babilônios, o mundo teve, depois dos babilônios, 3 outros reinados que foram bastante grandes. Na verdade, que tiveram um grande domínio sobre grande parte do mundo conhecido na época. E aí, os medos, que eram lá o povo da Babilônia, que na verdade Daniel chegou a ver a queda disso aí, o que aconteceu é que nós vamos ver alguns relatos de historiadores sobre como é que a história se desenvolveu. E disse que em outubro de 539 a.C., o rei persa Ciro tomou Babilônia, a antiga capital de um império que cobria o moderno Iraque, Síria, Líbano e Israel. Em um sentido mais amplo, Babilônia era a capital mundial dos estudos e da ciência. As províncias sujeitas logo reconheceram Ciro como seu governante legítimo. Como ele já era o senhor das regiões periféricas da moderna Turquia e Irã, e talvez daí incluísse também o Afeganistão, não é exagerado dizer que a conquista da Babilônia significou o nascimento de um verdadeiro império mundial. O Império Aquemenida duraria mais de 2 séculos, até ser dividido pelos sucessores do rei macedônio Alexandre o Grande. Aí já era Grécia. Então nós vemos aqui uma passagem entre o rei da Babilônia para os medo-persas, para a Grécia. Ouro, prata e bronze. Um aspecto notável da captura da Babilônia é o fato de que Ciro permitiu que os judeus exilados na Babilônia voltassem para casa. E a gente vê isso aí registrado na própria Bíblia. Pérsia conquistada por Alexandre o Grande e mais tarde substituída pelo Império Seleucida, 312 até 63 a.C. Alexandre iniciou sua guerra contra os persas, medo-persas, em 334 a.C. Naquela época, o líder macedônio, Alexandre o Grande, tinha 22 anos de idade. Em sua morte, 11 anos depois, Alexandre governou o maior império do mundo antigo. Sua vitória na batalha de Gaugamela, nas planícies persas, foi uma conquista decisiva que garantiu a derrota de seu rival persa, rei Dario III. Dario estava preparado para a batalha. Tendo escolhido este local para encontrar seu inimigo, após sua derrota em Issos, 2 anos antes,
Dario quis ter certeza que esse campo de batalha favorecia seu exército e suas táticas, particularmente o uso de suas temidas carruagens com rodas de foice. O chão aqui era plano, perfeito para suas carruagens. Dario tornou ainda mais plano, ordenando que o terreno fosse arado e nivelado. Isso aí tudo tem relatos na história. Tudo estava pronto e em 1º de outubro de 331 a.C., o exército persa, de possivelmente 200.000 homens, alguns outros textos chegam a inflacionar esse número para até 1 milhão de homens, enfrentou os 35.000 homens de Alexandre. 200.000 contra 35.000. Embora a gente sabe que o que aconteceu depois, Alexandre ganhou essa batalha, bem descrita isso aí na história, muitos documentos que mostram isso, e Alexandre se tornou um grande imperador, controlando muito do mundo conhecido da época. Esse foi o terceiro dos reinados. O que aconteceu foi que, embora os romanos tenham conquistado a Península Grega em 146 a.C., eles não assumiram o controle do Egito até 31 a.C. Então foi mais ou menos aí onde caiu completamente os gregos e os romanos começaram a tomar conta. Alguns historiadores consideram que este é o fim do período helenístico. A língua grega continuou sendo a principal língua usada na parte oriental do Império Romano por centenas de anos depois disso. Os romanos, a era romana da história grega, começou com a derrota de Corinto na Batalha de Corinto em 146 a.C. No entanto, antes da Guerra da Acaia, a República Romana estava constantemente ganhando o controle da Grécia continental ao derrotar o reino da Macedônia em uma série de conflitos conhecidos como Guerras da Macedônia. Então nós vemos aqui esses 4 grandes reinos que foram sendo conquistados um pelo outro. Os babilônios pelos medo-persas, medo-persas pelos gregos, os gregos pelos romanos. E nós chegamos finalmente no 4º reino. E aí no versículo, retomando aquele versículo que a gente leu anteriormente, versículo 44 do capítulo 2 de Daniel, diz assim: na época desses reis, do 4º, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Uau! Então nós temos aqui algo que foi profetizado, algo que foi falado, algo que foi prometido, algo que estava sendo esperado e algo muito especial que deveria acontecer. Alguns, na verdade, dariam qualquer coisa para ter experimentado a glória de alguns desses reinos que a gente acabou de falar, dos babilônios até os romanos. Experimentar a glória deles. No entanto, foi prometido que um reino maior ainda do que esse viria, mais glorioso. E é onde a gente entra aqui no meu segundo ponto. O que Deus promete, Ele cumpre. A história passou, esses reis se sucederam, e finalmente nós chegamos aqui no reinado dos romanos. Estamos aqui entre os romanos, primeiro século da nossa era, e em Marcos capítulo 8, eu gostaria que você abrisse lá, nós estamos aqui sendo descrito o que tinha acontecido o que estava acontecendo, tinha acontecido na primeira metade do primeiro século da era cristã. Jesus tinha nascido e ele estava pregando por toda a Judéia, e essa Judéia, como todo Israel, era parte do Império Romano, controlados pelos romanos. E no versículo 31 do capítulo 8 de Marcos, nós encontramos o seguinte escrito. Diz assim, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes
que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Jesus aqui estava ensinando isso. E fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Versículo 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E ele continua no capítulo 9 de Marcos. Continuamos aqui no capítulo 9, versículo 1, e ele diz algo importantíssimo. Ele disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, ele está falando ali com pessoas que estavam ouvindo ele, entre eles os discípulos, os apóstolos, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Jesus mencionando o reino. Então nós estamos vendo aqui alguma coisa acontecendo. Estamos no 4º reinado, os romanos, e Jesus está falando: olha, vai acontecer, porque tem alguns aqui que não vão experimentar a morte antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Será que isso tem a ver com o que o Daniel tinha visto no sonho de Nabucodonosor? Lucas 24, vamos ler. Jesus aqui, em Lucas 24, já tinha sido crucificado e estava agora entre os discípulos esclarecendo algumas coisas antes de ascender aos céus. E ele diz no versículo 25 de Lucas 24, ele diz, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então Jesus aqui pregou, morreu e estava prestes a ascender aos céus. Ele está falando: olha, fica por aqui porque vai ter poder vindo. Interessantíssimo. Atos capítulo 1 é continuação. O livro de Atos foi escrito por Lucas, assim como o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas. E ele continua, na verdade, na história do que aconteceu desde Jesus e depois com os apóstolos. E no capítulo 1 de Atos, começando no versículo 1, nós lemos o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, que estava se referindo ao livro do Evangelho de Lucas, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. O que a gente acabou de ler, estava próximo dele ser elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então aquilo que ele estava falando lá, fica por aqui porque vocês vão ser revestidos de poder. Lucas está dizendo na continuação do Evangelho de Lucas, em Atos, que ele estava dando orientação sobre o reino de Deus. Quarto reinado, os romanos.
Jesus fala, vocês não vão experimentar a morte sem que vejam o reino de Deus chegar com poder. Aqui ele está orientando os discípulos sobre o reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, aquilo que a gente acabou de ler, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu no versículo 7: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E aí nós vamos para o capítulo 2 de Atos. Começando no versículo 1, nós encontramos o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Essas eram as outras línguas que eles estavam falando. Línguas que faziam com que os estrangeiros que estavam presentes lá conseguissem entender. Versículo 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Versículo 13, alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Nós vemos aqui algo acontecendo que era fora do normal. Aquele poder que Jesus mencionou em Marcos 9 estava acontecendo aqui. No versículo 1 de Marcos 9, como nós lemos, ele disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Estava acontecendo ali o que havia sido profetizado 500 anos antes de Cristo. O que tinha sido profetizado por Jesus Cristo estava acontecendo aqui agora. Esse foi o primeiro sermão cristão que a gente começa a ouvir, a partir de onde a gente parou, que foi um sermão feito por Pedro. Ele apresenta Cristo como Messias, que havia sido prometido, e no final desse sermão, Pedro diz o seguinte. Eu gostaria que lêssemos agora Atos 2, vamos pular um trecho e vamos para o versículo 36. E ele diz, versículo 36 de Atos 2, portanto, que todo Israel, ele já tinha falado
muita coisa. Pedro falou do que estava acontecendo, de algumas profecias que tinham sido feitas. Ele menciona o profeta Joel, ele menciona Davi nos Salmos, e aqui no versículo 6 ele diz: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos... perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que tinha sido prometido estava acontecendo. O que Deus promete, Ele cumpre. E isso me leva para o terceiro ponto que nós vamos fazer hoje, que é o ponto final. Se a Bíblia estava certa sobre o que ia acontecer, presta atenção no que ela diz e obedeça. Pentecostes marcou a concretização da promessa de Deus sobre o reino, esse reino que jamais seria abalado. Chegou lá, no momento de Pentecostes. 3.000 pessoas se juntaram àquele grupo. E em Atos 2, no versículo 41, diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Agora é interessante, você tem aqui de repente 3.000 pessoas que agora fazem parte de algo que não existia antes. Ah não, mas Jesus já estava espalhando a mensagem. No entanto, o reino de Deus só chegou naquele momento ali em Atos 2. Jesus disse que viria, ele fala durante o ministério dele, ele fala depois de ter ressuscitado, mas só chega aqui agora. E agora você tem 3.000 pessoas. Em Atos 5, se você virar algumas páginas ali para frente, no versículo 11, há uma menção muito interessante. E no Atos 5, versículo 11, na verdade Atos 5 ele está lidando com uma situação que aconteceu, onde Ananias e Safira tinham mentido, e eles acabam morrendo por causa da mentira, por causa do coração deles. E diz no versículo 11, e grande temor apoderou-se de toda a igreja. Então aqui eles já estão usando o termo igreja para descrever aquele reino que havia chegado, que agora tinha 3.000 pessoas envolvidas nele. Pela primeira vez, depois de ter chegado esse reino, a palavra igreja é usada para descrever isso aqui. Fala, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Essa palavra aqui, usada como igreja, que nós traduzimos como igreja, foi a mesma palavra que foi usada por Jesus em Marcos 16, bem antes da morte dele. Marcos 16, ele diz, no versículo 15, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, do capítulo 16 de Mateus, Mateus 16, versículo 15. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Pela primeira vez Jesus usa aqui a palavra igreja. Na verdade no original ele fala, Pedro, você é Petros,
Petros é uma pedra, um pedregulho, uma pedra pequena, um pedregulho. Ele fala, mas sobre esta Petra, que é uma fundação, e ele se referia a ele mesmo, eu vou construir, eu edificarei a minha igreja. Mesma palavra que foi usada agora em Atos 5 para descrever aquele grupo de pessoas, Jesus fala anteriormente que iria ser edificado a igreja dele, sobre essa fundação que era Jesus Cristo. Agora, a palavra igreja, que nós usamos como igreja, no original, essa é uma palavra grega que é eclesia. Eclesia é essa palavra. Agora, interessantemente, essa palavra eclesia não é uma palavra religiosa. Não é uma palavra que foi construída para descrever a igreja de Cristo. Não. Na verdade, eclesia era uma palavra grega que, no sentido dessa palavra, significa uma assembleia, uma reunião popular. Não tinha a ver com prédio, não tinha a ver com um local, e sim com um grupo de pessoas reunidas com um propósito comum. Então, se você tem um grupo de pessoas reunidas para festejar a vitória do Brasil na Copa do Mundo, você poderia, em grego, chamar isso de uma eclesia. Grupo de pessoas reunidas com um propósito comum, uma assembleia. Se você tem uma reunião do condomínio onde você mora, isso poderia ser chamado de uma eclesia. Um grupo de pessoas que está reunido ali por um propósito comum. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é Deus criando esse reino, que nada mais é do que a eclesia, que Jesus havia mencionado, que seria construída em cima da fundação que era ele, e que agora nós vemos sendo colocado no livro de Atos, como sendo uma descrição daqueles 3.000 que acabaram entrando para esse reino de Deus que chegou em Pentecoste. A questão que nos resta é saber o que é necessário para fazer parte desse reino, né? Porque essa era a pergunta inicial lá. O que alguém tem que fazer para fazer parte do corpo de Cristo, que é o reino de Deus, que é a eclesia? Em Atos capítulo 2, no versículo 37, nós lemos o seguinte: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu, e essa é a resposta que Pedro dá: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando perguntaram para Pedro, depois de Pedro ter feito o sermão dele, o que eles deveriam fazer para poder consertar aquela situação, e depois a gente sabe, para poder, na verdade, entrar no reino, fazer parte da eclesia, a resposta de Pedro foi o seguinte: ele falou, primeiramente, arrependam-se. Essa palavra arrependa-se, no original, no grego, como ela foi escrito, é metanoesate. Metanoesate, que é a mesma origem da palavra metanoia que nós temos aqui hoje, em português metanoia, significa pensar diferentemente, reconsiderar, mudar a sua maneira de pensar. Então, basicamente, o que Pedro estava falando para eles era: você precisa mudar a sua maneira de pensar. Primeira coisa que você tem que fazer é ter uma transformação, uma metanoia, uma transformação, uma metanoesate, de modo que você possa começar a pensar de uma maneira diferente. Então, se você quer saber o que é necessário para entrar no reino de Deus, para fazer parte da igreja de Cristo, que Ele fundou em cima dele próprio, a primeira coisa
é mudar sua maneira de pensar. E a grande pergunta para nós hoje é: quem é o Senhor da nossa vida? De que coisas eu corro atrás? Eu corro atrás de quais coisas nessa vida, nesse mundo? Nós sabemos bem o que é que o mundo corre atrás. O mundo corre atrás de dinheiro, o mundo corre atrás de prazer, o mundo corre atrás de segurança, de uma carreira melhor, de condições melhores, de eu ter dinheiro para satisfazer aqueles desejos que eu tenho, que a minha família tem. É isso que o mundo corre atrás. De ter prazer. O que vai me dar prazer? É isso? Seja comida, seja sexo, seja droga, seja o que for, álcool. O que vai me dar prazer? O mundo corre atrás dessas coisas. Dinheiro, prazer, segurança. A questão que eu tenho para a gente hoje é: sua mente tem mudado? Ou você ainda está correndo atrás dessas coisas? Então a primeira coisa que Pedro falou, olha, muda a sua mente. Tem uma metamorfose na maneira como você pensa. As coisas que são importantes para você hoje têm que ser diferentes agora. Jesus, na verdade, precisa ser agora o seu Senhor. Seu Senhor já não é mais você, mas Jesus é seu Senhor. Essa é a primeira coisa que ele falou que precisava acontecer. Arrependam-se. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma metanoia, metanonate. É o que ele fala lá. Uma mudança de mentalidade. Tenho que reconsiderar as coisas. Tenho que passar a pensar de maneira diferente. Eu posso estar indo numa igreja, mas se eu continuo pensando da mesma forma como o restante do mundo pensa, não dá para dizer que eu tenha tido esse arrependimento na minha vida. Não dá para eu dizer que metanonate tenha acontecido na minha vida, que essa transformação na maneira de pensar tenha acontecido. Não importa quanto tempo eu tenha ido para a igreja, esteja indo na igreja. Essa transformação precisa acontecer. Se continua pensando da mesma maneira que as pessoas em geral pensam, não tem havido arrependimento. E foi isso que Pedro falou que precisava acontecer. Mas aí Pedro fala sobre uma segunda coisa. Ele diz que precisava acontecer. E ele diz que a pessoa deveria ser batizada. Então a pergunta seria: deve alguém ser batizado se não tem mudado sua maneira de pensar? Se não tem havido primeiro metanonate lá? Se não tem havido a metanoia, a transformação, o arrependimento? Sem ter se arrependido, essa pessoa é um candidato ao batismo? Porque na verdade, num país como o Brasil, se você perguntar quem foi batizado, todo mundo foi batizado. Alguns foram batizados quando era criança, outros foram batizados como adolescente, outros como adultos. Alguns foram batizados como criança, como adolescente e como adulto. O que não falta é batismo. A questão não é se foi batizado, a questão é: essa pessoa era candidato ao batismo? Porque primeiramente precisava acontecer o quê? Metanonate. Precisava acontecer a mudança, o arrependimento, a mudança de mentalidade. Claramente o arrependimento, segundo o que a gente lê aqui, é um pré-requisito para o batismo. Então não importa se alguém tenha sido batizado, a questão é, ele tinha essa mudança de mentalidade quando ele foi ser batizado? Não, eu já fui batizado 2 vezes, quando era criança, depois fui num retiro, nesse retiro todo mundo foi batizado, fui batizado também. Mas aí continuou vivendo como qualquer outra pessoa no mundo, pensando e praticando tudo o que qualquer um outro faz. Quer dizer, houve arrependimento? Eu fui batizado, mas eu continuei vivendo da mesma forma como eu sempre vivi. Ou seja, alguma coisa aqui não estava acontecendo nessa equação que Pedro coloca ali para eles. Muda a sua maneira de pensar e seja batizado. A palavra de batismo que a gente encontra aqui nesse texto, nesse versículo, é a palavra baptiteto, que
quer dizer ser submergido, ser imerso. Essa é uma palavra também que no original não é uma palavra religiosa. Não é uma palavra que foi construída para descrever aquela cerimônia cristã. Não, na verdade, essa palavra, baptiteto, era uma palavra que era usada para descrever qualquer situação onde havia uma imersão em água. Se um navio naufragava, era essa palavra que é usada em grego. Se você tivesse uma pia cheia de água e você mergulhasse os pratos ali dentro, essa seria a palavra usada. Então, na verdade, o que eles estavam falando aqui simplesmente era: muda a sua maneira de pensar e seja imerso, e seja submerso. Essa palavra é uma palavra que nunca foi traduzida. Quando a Bíblia começou a ser traduzida no século XV, já haviam vários grupos praticando diferentes tipos de batismo. Então, para não ferir nenhum grupo, essa palavra não foi traduzida em nenhuma língua, ela foi transliterada. Transliteração é quando você pega uma palavra de original e traz para aquela nova língua e você dá uma abrasileirada nela, mas você mantém a palavra. E a gente usa muito isso hoje, a gente tem transliterado muitas palavras, por exemplo, do inglês. Especialmente agora com o computador, né? Você ouve pessoas falarem: não, tem que resetar o computador. Essa palavra resetar não existe, mas agora existe. Por quê? Porque a gente transliterou, trouxe do inglês para o português. Resetar, tem que deletar. Deletar? Isso não é brasileiro, isso não é português, mas a gente transliterou. E isso foi o que aconteceu com essa palavra, baptiteto. Ela nunca foi traduzida, porque se ela fosse traduzida de fato, teria que estar escrito lá: e cada um seja imerso em água. Então os grupos que estavam fazendo, jogar água por cima, respingar, colocar por cima, iam ter que mudar alguma coisa, porque está escrito imergir, é imersão. Ou seja, nós começamos a criar algumas coisas para poder adequar a realidade que nós vivemos, e nós temos feito muitas dessas coisas no que diz respeito a muita coisa ligada à Bíblia. Ah, mas uma pessoa pode ser cristã sem ter sido batizada, Alcides. Então, muita gente pensa dessa forma. O grande problema com isso é que Pedro diz que era para ser feito assim, e cada situação no livro de Atos, onde alguém ouve a mensagem, depois de ter consciência de sua situação que precisava de mudança, né? Metanoesate, a pessoa é imersa. É isso que acontece. Por exemplo, em Atos, capítulo 8, versículo 5 ao 13, conta a história de Filipe pregando na Samaria e ele batiza as pessoas que creram. Até Simão o mago é batizado. Mesmo capítulo 8, também com Filipe, versículos 26 a 40, conta a história de Filipe estudando a Bíblia com um eunuco etíope. E no final, depois de ter estudado a Bíblia com ele vindo a situação dele, ele é batizado. Atos 9, versículos 1 a 19, conta a história de Paulo. Paulo, que na verdade antes, Saulo, acabou se convertendo, que era um judeu perseguidor da igreja, se converteu, e logo depois dele ter visto a situação dele, mudado a maneira dele de pensar, o que aconteceu? Foi batizado. Atos 10, versículo 1 a 48, você tem ali a conversão de Cornélio, o primeiro gentio, o primeiro não judeu que foi batizado. Conversão de Cornélio e da família dele, depois de ouvirem a história lá, batizados. Atos 16, 11 a 15, Lídia e sua família se arrependem e são batizados na cidade de Filipos. Atos 16, ainda no capítulo 16, versículos 22 a 34, ainda estão em Filipos. Paulo e Silas são colocados na prisão, o carcereiro e a família deles, depois de ouvirem a mensagem, são batizados. Atos 18, versículo 7 e 8, em Corinto, Crispo, que era chefe da sinagoga, e outros ali em Corinto, são batizados depois de ouvirem a mensagem. Atos 19, 1 a 5, em Éfeso,
Paulo encontra com alguns discípulos, alguns seguidores de Jesus Cristo, mas que não conheciam a completa história. Diz que eles foram batizados, porque não tinham conhecimento daquela parte importante em se tornar um cristão. Atos 22 repete a história de Paulo. No versículo 16, Paulo menciona especificamente que ele havia sido batizado para lavar seus pecados. Tanto Paulo quanto Pedro ensinaram sobre o batismo no Novo Testamento todo. Então, na verdade, fica difícil da gente separar isso aí. O que Pedro colocou lá no primeiro sermão cristão, que introduziu o reino de Deus na terra, que trouxe 3.000 pessoas que formaram a igreja. O reino de Deus aqui na terra nada mais é do que a igreja. É esse grupo de pessoas que deixaram de ter o mundo como seu Senhor, de viverem para si próprias agora e têm Jesus Cristo como Senhor, que mudaram a sua mentalidade, sua maneira de pensar e que foram batizados para perdão dos pecados dele. Esse é o reino de Deus, que foi prometido lá por Daniel, profetizado pelo sonho de Nabucodonosor, 500 anos antes de Cristo. Porém, a questão não é se você foi batizado, e sim se você era um candidato ao batismo. Se teve matanoesate em sua vida, para daí sim ser batizado. Se não teve essa transformação de mente, se você foi imerso em água, ou se jogaram água em você, e depois você continuou vivendo a sua vida do jeito que você sempre quis fazer, você nunca foi candidato ao batismo. Não é isso que você vê acontecendo no livro de Atos e em todo o Novo Testamento. Então, na verdade, o que nós podemos ver aqui claramente é Deus prometendo algo incrível que iria acontecer. Ele diz com antecedência, para que não houvesse dúvida nenhuma quando isso acontecesse. E aconteceu em Pentecoste. Por si só, fantástico demais. Agora, eu e você temos apreciado esse reino? Temos apreciado a igreja de Cristo? Ou tem que ir na igreja, tem reunião, tem culto, cansado. Você aprecia esse reino que Deus construiu para você e para mim? Algo muito maior do que o reino romano, do que o reino grego, medo-persa, babilônico, muito maior do que esses reinos todos, que foram grandes reinos, que dominaram o mundo conhecido na época. Nós apreciamos o que Deus tem preparado para nós, que é a igreja. Outra coisa, a igreja para mim hoje é um prédio, ou a igreja é essa assembleia de pessoas que têm vivido como discípulos de Jesus Cristo, que tem Cristo como Senhor? Na próxima semana, Daniel vai falar sobre como viviam essas pessoas que agora fazem parte do reino de Deus. E para terminar aqui hoje, eu gostaria de deixar 2 perguntas que eu gostaria que você aí em casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, ou com irmãs, irmãos, amigos, que vocês pudessem discutir essas 2 questões. Questão número 1 é: como anda a minha apreciação pelo reino de Deus? Pelo corpo de Cristo, pela igreja de Cristo? Como anda a minha apreciação? Número 2, como tem sido matanoesate em minha vida? Ou seja, como tem sido essa mudança de mentalidade na minha vida? 2 questões para a gente discutir agora. Nós vamos encerrar aqui a nossa live. Então, número 1, como anda a minha apreciação pelo corpo de Cristo, pela igreja de Cristo, pelo reino de Deus? Número 2, como tem sido essa mudança de mentalidade em minha vida? Prazer estar com vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que de alguma forma Deus tenha esclarecido algumas perguntas para você hoje à noite. A mim me anima demais quando eu estudo essas coisas.
porque eu vejo o poder de Deus sendo demonstrado de uma forma tão incrível e eu vejo Deus cuidando das minhas necessidades, preparando algo muito especial para mim, que é, por exemplo, a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a assembleia que foi construída como Jesus como fundação. Que você possa ter também aprendido algumas coisas aqui, que Deus possa abençoá-lo. Vamos sentar e vamos discutir essas perguntas aqui agora. Muito obrigado, a gente se vê no domingo. Tchau, tchau.